Começando o ano, a gente sempre pensa em algo, né, num tema, como vai ser o nosso ano. E eu estava estudando algo e vi falar de bagagem, achei muito interessante, né, sobre o que nós estamos levando na bagagem da nossa vida. E me veio alguns textos em mente, falei, a gente precisa meditar sobre isso, estudar a palavra de Deus, pensando o que a gente está levando na nossa bagagem, o que a gente vai levar na nossa bagagem agora em 2019. Para isso, quero ler um texto com vocês, um texto no Antigo Testamento, em primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Vamos ler todo o texto para a gente entender a história do momento onde o rei Saul está sendo ungido como rei. Esse é o momento que a gente vai ler aqui na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, então, vamos ler todo o texto aqui. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? 3. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. 8. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? 12. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. 14. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. 16. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. 19. Mas vocês agora rejeitaram Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Versículo 20. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros.
E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Amém? Tem uns textos do Antigo Testamento que a gente fala o que isso tem a ver, não é verdade? Um negócio meio estranho. Bem, para introduzir, antes da gente entrar no texto, quantos aqui viajaram no fim de ano? Quantos viajaram aí no fim de ano? 2 dias, 3 dias? Tem uns que viajam sempre, né? Impressionante, pessoal. Viaja de férias, de recesso, viaja de feriado e depois reclama que não tem dinheiro. Eu não sei como é que é isso, gente. É tudo sempre viajando. Fala que você não foi na igreja, estava viajando, sempre assim. Ok, mas quando a gente vai viajar, quais os critérios que a gente usa para arrumar a bagagem? Eu sei, você mulher, eu já sei os critérios. É 4 sandalinha baixa, 4 sapato alto, 4 botas, 4 sandálias desse tipo, 4 cores, 4 camisas, 4 calças, é tudo assim, né? A hora que eu vejo a bagagem da minha esposa, eu falo: para onde que a gente vai? É brincadeira, ela não é tão assim, não. Não vamos pensar nesse tipo de critério, levar a casa inteira, né? Mas a gente precisa de alguns critérios. Por exemplo, a gente precisa saber pelo menos o propósito da viagem. Se você for mudar de mudança, né, vou de mudança dessa cidade para uma outra, você vai levar tudo, ou pelo menos vai vender tudo aqui, não é isso? Então, quando você sabe o propósito da viagem, isso ajuda a gente a entender como é que a gente vai arrumar a nossa bagagem. Uma outra coisa é a gente procurar saber o peso permitido. Porque mesmo que seja no carro, você não pode colocar todo o peso lá, que o carro não vai aguentar. Ou mesmo num avião, você tem um limite de bagagem. Agora as companhias mudaram tudo, né? Se você quiser levar um pouquinho a mais, você tem que saber o preço do excesso. Quanto você vai pagar pelo excesso? Você está disposto? E às vezes é um transtorno no momento ali do aeroporto, onde a gente chega com aquela bagagem e fala que a nossa bagagem está acima do peso. Você tem que tirar a roupa, abre a mala no meio de todo mundo, ou você tem que pagar por um preço a mais. Agora, pensando na nossa viagem aqui em 2019... na nossa bagagem, eu quero apresentar nesse texto, estudando esse texto com vocês, os itens necessários para a nossa bagagem em 2019. Itens que não pode de forma alguma faltar na nossa bagagem. Pelo menos estudando esse texto bíblico. Amém ou não amém? Estão comigo? Vamos lá? Primeiro item no versículo 1 é a autoridade espiritual. O que diz o versículo 1? Samuel derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Aqui está acontecendo a unção, a ordenação dele. Para que eu tenha autoridade, ela precisa ser concedida. Você quer ter a autoridade de Deus na sua vida? Sim ou não? Quero ter a autoridade de Deus. Muita gente fala: Deus está comigo. É mesmo? A gente precisa entender que para ter autoridade, não é algo que você vai lá e rouba, você toma força. Isso é ditadura, não é autoridade. Para ter autoridade, ela precisa ser concedida. Quem concedeu a autoridade a Saul foi o profeta Samuel, indo lá e ungindo ele rei. Aplicando isso para a vida cristã, se quero estar com Deus, eu preciso receber a autoridade através de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Não há ninguém que tenha autoridade na palavra de Deus, no nome de Jesus, na vida espiritual, se não estiver com Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por quem? Só por Jesus, o único. A única forma de nós adquirirmos a autoridade é estarmos em Jesus. Então, se você está em Jesus verdadeiramente, eu quero te lembrar que você tem muita autoridade. Ela pode estar guardada, ela pode não estar sendo usada, mas você é uma pessoa de autoridade espiritual. Você sabia disso? Continuando. Versículo 1 ainda, aí fala: e o Senhor o tem ungido como líder. É interessante, Saul pediu para Samuel ungir ele, sim ou não? Chegou Samuel lá e falou: o Senhor separou você, eu estou aqui para te ungir. A autoridade é concedida. Assim também é quando a gente chega em Jesus.
O que eu aprendo aqui, que autoridade espiritual é estar na posição em que Deus nos colocar e exercer a função que Deus nos conceder. Quem está em Jesus, Efésios 1:3, por exemplo, fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Existem 3 reinos, querido: o reino humano, o reino dos demônios e o reino de Deus acima de todas as coisas. Quem está em Jesus é um ser humano aqui embaixo, fraco, tentado muitas vezes, mas por estar em Jesus, ele tem autoridade espiritual acima de qualquer tentação, de qualquer provação. Amém ou não amém? Estar em Jesus é estar numa posição de autoridade. Ele nos coloca acima. Isso é ter autoridade espiritual. E muitos cristãos, eu diria, que não sabem qual é a autoridade que eles têm. E eu quero trazer alguns exemplos bíblicos aqui, em outros textos, para a gente relembrar da nossa autoridade como cristãos. Em alguns exemplos, primeiro deles aqui, vamos pensar então na autoridade que temos e se nós estamos exercendo a função. Por exemplo, eu peguei um texto, 1 Colossenses 3:18-21, que fala de várias funções, de marido e mulher, de pais, de empregados, de cidadãos, e tem outros textos aqui. Por exemplo, mulheres, sujeitem-se ou respeitem a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Aí os filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem a seus filhos, para que eles não se desanimem. Então, pensando nessas funções, eu como marido, eu como mulher, eu estou exercendo a autoridade espiritual? Como assim, Léo? Se teu esposo, teu cônjuge, por exemplo, não é cristão, não vai contigo na igreja, o que você faz? Você não presta, você não é crente, você não sei o quê. É assim que você exerce a autoridade espiritual? Xinga, briga, você não tem fé, que não sei o quê. Como é que você exerce a autoridade espiritual, gente? Quais são as nossas armas? Não é orando por ele? Tendo sabedoria? Entrando no mundo espiritual, dizendo: Senhor, eu entrego o meu cônjuge, ele é teu, o Senhor vai trabalhar nessa vida, em nome de Jesus. Jejuando, buscando. Se está acontecendo um problema entre o casal, como é que o marido e a mulher vai se colocar como autoridade? E a mulher também tem autoridade, ela está junto nessa missão. Seu marido, sua esposa está errando, está desanimado, o que você faz? Você rebaixa a mesma coisa e entra no nível e fica os dois lá levando a vida male-male? Ou diz: não, vamos nos levantar. Usa da tua autoridade para que você agora anime a seu cônjuge, porque amanhã pode ser você que precisa ser ajudado. Como pais, gente, nós estamos num tempo, num período tão terrível, onde nós invertemos totalmente os valores. Se antigamente os pais não davam muito ouvido aos filhos e tratavam os filhos sempre lá embaixo, sem diálogo, na base da pancada, hoje em dia a situação mudou. Os filhos estão aqui em cima dando ordens e agredindo os pais. Isso é muito preocupante. Quando nós fazemos as crianças, os filhos estão aí, mas não está educando, não está cuidando, não está usando da autoridade espiritual que Deus te deu naquela casa, como pai, como mãe, para cuidar da criança, para cuidar do filho. Você fala: não, eu nem sabia, eu levo ele na escolinha bíblica lá, as irmãs que tem que ensinar para ele. Querido, quem é a autoridade do teu filho é você, não é a igreja, não é a escola, são os pais. Amém ou não amém? Filhos, você usa da tua autoridade diante de casa, autoridade espiritual. Se seus pais não estão na igreja, não estão com Cristo, ore por eles, seja exemplo, obedecendo a seus pais, e por aí vai. Amém, gente? Continuando, pode colocar lá nisso para mim, por favor, a autoridade, para a gente lembrar bem. Continuando o texto, nessa época que o Novo Testamento foi escrito, ainda existia a escravidão, correto? Então vamos aplicar a escravidão ali, graças a Deus já passou, e nós hoje somos profissionais. Então, escravos ou profissionais, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Agora olha, tudo o que fizerem, tudo,
façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu, como um profissional naquela empresa, ou como um chefe, se você é o chefe, como um gerente, eu estou exercendo a autoridade espiritual. Quando a situação está difícil na vida financeira, nós estamos exercendo a nossa autoridade espiritual diante de Deus, abençoando a empresa, abençoando os profissionais, os colegas que vêm te perturbar, os colegas que vêm com desânimo, os colegas que vêm com negativismo. Você não é um profissional qualquer, você é um profissional que tem autoridade espiritual. Você pode estar abaixo de muitas pessoas ali dentro. A sua função é estar abaixo do gerente, do coordenador, do líder, etc. No entanto, espiritualmente, você pode estar muito acima dele. Mas às vezes você não usa da tua autoridade espiritual, não entende das coisas espirituais e não vive uma vida espiritual, abençoando aquelas pessoas. Estão entendendo, gente, sim ou não? Nós precisamos relembrar. Aí você fala, Nel, mas Saul aqui foi ungido rei. E na igreja o ungido do Senhor é o pastor, não é assim que o pessoal fala? Não toque no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor, gente? É só o pastor? Claro que não, vamos entender mais alguns textos. Pensando na nossa autoridade espiritual como cidadão, olha esse texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por quem? Todos os homens. Quem que deve fazer isso aqui, gente? A igreja, eu, você. Agora eu te pergunto verdadeiramente, nós estamos usando dessa autoridade? Senhor, abençoa a cidade de Campinas. O prefeito de Campinas está em quantos processos aí? Uns 3, só que a gente vê. Nós temos que abençoar, pedir a misericórdia de Deus pelo nosso país, pela nossa cidade. Nós temos a autoridade de Deus, pedindo a bênção de Deus para essa cidade. Há um provérbio que fala que pela bênção dos justos, a cidade é abençoada. Por todos os homens e pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Léo, mas vai acontecer perseguição na igreja? Vai, mas a perseguição não tira a nossa autoridade. Ela pode tirar sua liberdade muitas vezes, mas ela não tira a nossa autoridade. Estão entendendo, sim ou não? Pensando na autoridade espiritual, agora na vida cristã, Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fará o quê? Você acredita nisso? O que o diabo vai fazer? E você fica com medo do diabo. Tem gente, é o diabo. Então repreende esse diabo. Está aí, ó. E não, isso aqui não é o pastor que tem que fazer, é cada crente. Se é o diabo, repreende ele. É ou não é, gente? Agora, se não é ele, é outra coisa. Quem sabe eu não estou resistindo e ele não está fugindo de mim por um motivo. Eu não estou, como é que começa o versículo? Portanto, submetam-se a Deus. Para eu ter autoridade, ela me é concedida através de Jesus Cristo. E para isso eu preciso estar submetido à palavra de Deus, andar na presença de Deus e viver uma vida de autoridade espiritual. Estão entendendo, sim ou não? E aí você fala, mas só o pastor que é ungido na igreja. Aí a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9 fala, vocês, comunidade, porém, são geração eleita. Quem foi eleito para pregar o evangelho? Vocês. Sacerdócio real. No Antigo Testamento tinha um sacerdote que entrava lá no templo uma vez ao ano para pedir perdão pelos pecados do povo. Agora, através de Jesus Cristo, nós podemos toda hora, todo dia, entrar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedir perdão pelos nossos pecados, e rogar ao Senhor Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, Criador de todo o universo, pedir a graça dEle pelas nossas vidas. Eu sou sacerdote de Deus. E agora eu pergunto, nós usamos essa autoridade? Eu confesso para você, muitas vezes nós não estamos usando. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós vamos então, olha, tem 10 pessoas aqui na célula, vamos fazer o seguinte.
Os casais, de 2 em 2, nós vamos multiplicar. De 2 em 2, saiam por aí, procurem uma casa e vão levar o evangelho para outra pessoa. Como é que vocês fariam? Ah, mas eu não. Mas só o pastor, só o líder. Você precisa ir. Você tem autoridade espiritual para levar o evangelho. Estão entendendo? Sim ou não? E por que nós vivemos com esse medo de anunciar o evangelho? De orar pela nossa família, de pedir a bênção de Deus? Cristãos, igreja, Léo, todos nós aqui em Filadélfia, um item necessário, obrigatório para a gente levar na nossa bagagem é a autoridade espiritual. Nós temos poder no nome de Jesus. Nossa família pode estar vivendo uma fase difícil, nossa vida financeira pode estar vivendo uma vida difícil, a igreja pode estar passando um momento difícil, mas isso não nos tira a autoridade que nós temos em Jesus. Nós somos mais que vencedores. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Um segundo item obrigatório que nós precisamos levar na nossa bagagem. Segundo item obrigatório que nós precisamos levar na nossa bagagem, versículo 2 a 8, eu vou chamar aqui de instruções para seguir. Vou pedir a ajuda de alguém aqui. More, por favor. More, por favor. Até rimou, né? Instruções. Coloca ali na nossa mala. Será que essa mala vai caber tudo isso? É literalmente uma mala. Instruções para seguir. Veja bem, Saul tinha acabado de ser ungido rei, correto? Para seguir as instruções, precisamos seguir as instruções sem pular etapa para avançar em nossa vida. Vou te confirmar isso como? Observe os versículos que nós lemos, gente. Versículo 2. Veja bem, versículo 1, Saul vem e Samuel vem e unge Saul como rei, correto? Aí ele fala, agora eu sou rei, acabou e pronto. Não. Aí Samuel começa a passar várias instruções para ele. Versículo 2, quando você partir daqui, ele fala, você vai encontrar 2 homens. Versículo 3, daquele lugar onde você estiver, prosseguirá para o carvalho de Tibó. Olha só, a brincadeira parece, né, que Samuel vai fazendo com Saul. E aí chega no versículo 4, eles lhe oferecerão 2 pães e você vai aceitar. Mas por que eu tenho que aceitar 2 pães? Ele só passou a instrução. Ele vai oferecer 2 pães e você vai aceitar. No versículo 5 ele fala, depois você irá a Gibeá de Deus. Ele vai passando várias instruções, é interessante. Aí chega no versículo 8, de lá você vai para Gilgal na minha frente, não me espera, você pode ir lá para Gilgal. E lá em Gilgal você vai me esperar por 7 dias até eu chegar. Agora, deixa eu abrir meu coração com você. Se eu chegasse aqui e falasse, Rogério, é o seguinte, você está lá na frente, eu sempre te pego, né? Eu acho que eu estou pegando no seu pé, todas as vezes. Era o Daniel, por isso que ele está sentando lá no meio. Aí o Rogério é o seguinte, o Rogério vem conversar comigo, está passando uns problemas, ou quer alguma orientação. Eu falo o seguinte, Rogério, você volta daqui a 7 dias, e eu vou pedir para você ler esse texto aqui, pelos 7 dias, todo dia você vai ler uma vez, e depois você volta que eu vou conversar com você. Vocês acham que o Rogério, com o problemão que ele estava, pedindo uma orientação, e ele fala, eu vou ficar 7 dias lendo o mesmo texto bíblico, eu saio daqui, gastei meu tempo para vir aqui, e o Léo me fala isso? Que instrução maluca é essa? Precisamos seguir as instruções sem pular etapa, se queremos avançar na vida. O que nos faz não avançar é que a gente não segue as instruções. E às vezes elas parecem bobas, parece nada a ver, mas é aí que a gente vacila. Estão entendendo sim ou não, gente? Vamos colocar na nossa bagagem instruções para seguir. Então, aprendendo mais, seguir a instrução de Deus é ter líderes e pessoas maduras que nos instruam. Versículo 1, Saul já ungido rei, mas ele continua sendo orientado pelo profeta Samuel. Na estrutura do Antigo Testamento, tinha 2 tipos de liderança. O rei, que era uma autoridade civil, e tinha o profeta, que era uma autoridade espiritual. E o rei estava submetido à autoridade do profeta. Olha que interessante. E muitas vezes sabe o que acontece? A gente se converte, lê um pouco a Bíblia, e aí cresce, completa 18 aninhos espirituais, e diz assim, eu não preciso ouvir mais ninguém.
Eu já sei ler a Bíblia sozinho, eu sei falar tudo, eu sei falar com Deus, eu sei fazer, eu não preciso de irmão, eu não preciso de igreja, pode deixar que eu faço tudo sozinho. Queridão, queridona, nenhum de nós aqui podemos andar na vida espiritual sozinhos. Precisamos uns dos outros, precisamos ser liderados, precisamos de pessoas maduras o tempo todo nos orientando. Estão entendendo, sim ou não? Busque orientação, sempre. Ouvir a palavra é bom. Saiu daqui, converse com o irmão. Tem alguma dúvida, procure. Está no estudo, está na célula, está no evangelismo, está no ministério da igreja. É assim que a gente precisa crescer. Seguir as instruções do Senhor. Quando seguimos as instruções, alcançamos os sinais de confirmação de Deus. Veja bem, o profeta Samuel passou algumas instruções para eles, para Saul. E quando aquilo foi acontecendo, sabe o que aconteceu? Foi confirmando a unção de rei dele. Mas a confirmação aconteceu após ele seguir a instrução. Aí eu quero uma confirmação, Senhor, me confirma se esse namoro é teu. Mas você já fez do teu jeito, não esperou nenhuma instrução. Me confirma se esse trabalho é teu. Você já foi lá e fez do teu jeito. Então como é que eu quero que Deus me confirma se eu não estou seguindo a instrução? Estão entendendo, sim ou não, gente? Precisamos colocar na nossa bagagem, sim, as instruções para seguir, instrução da palavra de Deus. Todos nós precisamos andar com essas instruções na nossa bagagem. Outra coisa, precisamos dar o passo de obediência para experimentar a bênção de Deus. Versículos 6 e 7 diz que depois que Saul seguiu as instruções, foi confirmado aqueles sinais na vida dele, e aí Samuel fala, lá você será um novo homem, e Deus estará com você. Agora quando? Após ele seguir as instruções, os sinais se confirmaram, e ele diz, agora você será um novo homem. Isso aqui me chama muita atenção, porque eu quero mais de Deus. Eu quero crescer, eu quero ter mais vida espiritual, eu quero aprender a usar da autoridade espiritual. Mas muitas vezes isso não está acontecendo, por quê? Porque eu não aceito seguir as instruções. Eu quero ser transformado, Deus me liberta disso, Deus me transforma disso. Como que Deus me liberta se eu não estou seguindo as instruções? Amém ou não amém? Queremos crescer espiritualmente e ser abençoados por Deus, sim ou não? Queremos, de verdade? Olha lá o que você fala, hein? Quem quer, levanta a mão, para ficar bem certo. Olha aí Deus, todos os anjos, confirma. Ok. Agora, nós aceitamos seguir as instruções? O Senhor vai nos passar algumas instruções, Ele está passando aqui hoje. Retome a tua autoridade em Jesus. Siga as instruções da palavra de Deus, para a tua vida conjugal, para a tua vida como solteiro, para a tua vida profissional, como cidadão, para a tua vida cristã. É a palavra de Deus que deve nos nortear. Amém, gente? Concorda ou sem corda? Vamos seguir em frente? Mais um item necessário para a nossa bagagem em 2019. O primeiro deles é a autoridade. O segundo, instruções. Vou pedir ajuda mais uma vez da mulher mais linda desse auditório. Aleluia. O cuidado com a vanglória. O versículo 9 ao 16. Cuidado. Colocando só uma palavrinha ali para ficar bem marcado. Cuidado. E vai ficar todos os domingos aqui, hein? A gente lembrar dessas palavras. Cuidado. Vamos observar algumas coisas. Versículo 9 ao 10, gente. Olha só o que vai acontecendo. Deus mudou o coração de Saul. Olha que coisa maravilhosa. Os sinais se cumpriram na vida de Saul, e até Saul profetizou no meio dos profetas. Veja bem, Saul foi ungido rei ou profeta? Foi ungido rei. Agora chega aqui, Deus dá uma grande experiência para ele estar no meio dos profetas profetizando. Aí o que acontece? Vamos entender o texto. Cuidado para não esquecer o que Deus tem feito em nossa vida, em toda a nossa vida. O que acontece é o seguinte: você está aqui em 2019, em janeiro de 2019, quem sabe tem um problema acontecendo. Aí sabe o que a gente faz?
a gente esquece de todos os outros anos da nossa vida e fala: o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor nunca fez nada por mim. Carregar o cuidado na bagagem é cuidar para não esquecer quem é Deus, quem é o Deus Salvador, quem era eu, perdido, afastado, em pecado, e o Senhor me amou, deixou a sua glória, enviou Jesus Cristo, morreu no meu lugar, perdoou todos os meus pecados, disse: vem filho, vem para os meus braços, vem como você está, eu vou te restaurar, eu vou te abençoar. Aí chega a gente e diz: Deus, o Senhor não é nada, o Senhor não me ama. Quando alguma coisa não aconteceu de repente, ou quando algum problema aconteceu. Nós precisamos levar na nossa bagagem o cuidado. Cuidado para não esquecer tudo que Deus tem feito na sua vida. Se você acha que Deus não fez nada, eu gostaria que você segurasse a sua respiração. Por quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem... Quantos minutos mais ou menos? Você está respirando hoje, sabe por quê? Porque o Deus Criador da vida está permitindo você respirar. Todo dia eu acordo, abro os olhos e digo: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. É Deus que nos faz acordar, é Deus que nos dá vida. Estão entendendo, gente? Carregar na bagagem o cuidado é ter cuidado também para não gloriar-se nas experiências que Deus nos proporciona. Veja bem, você tem autoridade espiritual, você está seguindo as instruções da palavra de Deus, e Deus vai fazer muitas coisas na sua vida e através da sua vida, não tenha dúvida disso. Agora a questão é o seguinte: eu preciso cuidar para não gloriar-me das coisas que Deus faz na minha vida. Aí a pessoa busca Deus, Deus me abençoou, abre a porta, aí Deus veio, abençoou, abriu a porta. Aí o que acontece? Ele esquece de Deus. Aí Deus vem e usa, pela misericórdia e graça dele, pega esse nordestino feio e barbudo, que ele já deu uma misericórdia mandando uma esposa linda, maravilhosa, uma família maravilhosa, e usa aqui para ministrar a palavra, explicar. E aí de repente o irmão vem: ô pastor, que palavra abençoada, Deus falou comigo. Aí o coração, a cabeça cresce, se acham bom. O que vai acontecer? Vai cair. Temos que tomar cuidado. É pura graça de Deus, pura graça de Deus. Os dons que você tem, o que Deus tem feito na tua vida, como Deus te usa, isso é graça. Tome cuidado para não se gloriar, tome cuidado para não subir para a cabeça. Tome cuidado. Os títulos, o dinheiro, o poder, tudo que acontece na nossa vida, gente. Estão entendendo, sim ou não? Pensar em cuidado também. Versículo 11 e 12, acontece algo interessante. Aí os profetas trazem um alerta: Saul está entre os profetas? Isso aqui é interessante, porque Deus proporcionou uma experiência para Saul, como rei, de profetizar no meio dos profetas. Aí os profetas questionam: mas espera aí, Saul é profeta? Vamos entender isso. Cuidado que expectativa errada nos tira da função certa. Qual era a função de Saul? Ser rei. Ele empolgou, subiu para a cabeça, Robson. Ele falou: eu sou profeta também, eu sou rei e profeta. Eu sou bom demais. Subiu para a cabeça do cara, Rogério. E os profetas alertaram: mas espera aí, Saul está entre os profetas? É uma pergunta. Tomem cuidado com expectativas erradas, gente. Elas não tiram da função certa, do plano que Deus tem. Cuidado que sair da função certa nos tira do plano de Deus. Eu não tenho medo de contar, não tenho vergonha. Eu fui fugi de Deus todo o tempo. Eu não queria esse negócio de ser pastor de jeito nenhum. Eu não queria nem ser cristão, seguir Jesus, quanto mais ser pastor. Fugi de todos os tipos de você falar. E se brincar, se Deus não segurar, eu estou fugindo de novo. Tive medo mesmo, sou um fraco. Mas Deus, pela graça dele, fala: levanta e eu vou te usar pela minha graça e misericórdia. Deus é Deus, mas isso é graça. Cuidado, que sair da função certa nos tira do plano de Deus. Uma vez eu cheguei, eu não posso, esse é o plano de Deus, para onde que eu vou? Não tem como, então eis-me aqui, Senhor. Rendição, eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quer, faz o que o Senhor quer. Eu não queria, mas eu falei: faz o que o Senhor quer na minha vida. Agora o que aconteceu com Saul? Subiu para a cabeça dele. A função dele era rei, ele achou que ele era profeta. Sabe o que aconteceu lá na frente? Samuel, o profeta Samuel, que tinha autoridade espiritual, mandou Saul numa missão e diz: você não vai trazer nenhum despojo daquela guerra.
Saul, se achando bom, fala, mas eu não sou só rei, eu também tenho unção de profeta, também fui profeta. Ele foi lá e desobedeceu a autoridade do profeta Samuel. Sabe o que aconteceu? 1 Samuel 15, versículo 23 e 24. Aí Samuel falou para ele, por ordem do Senhor, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele, Deus, o rejeitou como rei. Ele perdeu até a função de rei. Se nós sairmos da função certa, nós podemos sair dos planos de Deus. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aí Saul fala, eu violei a ordem do Senhor e as instruções que você, Samuel, me deu. Toma cuidado, temos que levar na nossa bagagem o cuidado. Não suba para a cabeça. Ouve sua esposa, marido, mulher, homem, mulher, ouve seu marido. Filho, ouça seus pais. Membro, ouça uns aos outros. Ouça seus líderes, seus pastores. Gente, cuidado com a vanglória, cuidado com o orgulho, porque o orgulho precede a queda. Que mais? Versículo 16, aqui Saul fez algo de bom. Saul não contou ao tio dele o que Samuel tinha dito sobre o reino. Ele tinha sido ordenado rei, mas ele não saiu para lá, precipitando, falando qualquer bobeira. Cuidado para não cair pela precipitação. Ele perguntou o que Samuel falou, ele disse tudo que Samuel falou, mas ele não falou nada a respeito da unção de rei. A gente, muitas vezes, a coisa nem aconteceu, e a gente já está divulgando para todo lugar. Eu sou isso, eu sou aquilo, e nem é muitas vezes. Eu sou fulano de tal, eu sou doutor, sou título, sou não sei o quê, sou diácono, sou poder, blá, 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 blá. Sou ministro, blá, blá. Não é assim? Calma, meu filho, calma, minha filha, a gente não precisa dessas coisas. Cuidado com a necessidade de afirmação. Saul fez bem aqui. Ele não se afirmou como rei, e ele já tinha sido ungido rei. Está entendendo? Você não precisa ficar se afirmando. Quem manda aqui sou eu. Quem manda na tua casa não é você nem tua esposa. Quem manda na tua casa é Jesus. Para de se afirmar. A gente precisa se livrar. As redes sociais estão nos adoecendo. Os likes da vida, quem sou eu, sou aquilo, sou não sei o quê. Para de me chamar de pastor, meu nome é Léo, pode me chamar por Léo. De preferência, Leonilson. Sério, né? Minha mãe está aqui, sabe que eu honro meu nome. Leonilson Costa. Sentiu a autoridade? Por quê? Aí o pessoal fica meio com vergonha, né? Tem que chamar de pastor. Não, querido, meu nome é Léo mesmo, pode chamar de Léo. Não é verdade? Agora, na hora que vai se referir quem é o pastor, é aquele cidadão ali, pela graça e misericórdia de Deus, feio que só ele, coitado. Cuidado com a vanglória, cuidado para não se vangloriar com as bênçãos que Deus tem dado na tua vida, cuidado para não esquecer de Deus com tudo que Ele tem feito na tua vida, cuidado para não se vangloriar na hora que Deus te fez entrar naquela universidade, naquele trabalho, cuidado para não se vangloriar quando Deus te abençoou, te deu o carro que você tem, a casa que você tem, a família que você tem, e nós esquecemos do que Deus fez na nossa vida. Cuidado! Lembremos quem é o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso tempo, o Senhor dos nossos dias. Cuidado para não gloriar-se com tudo que Deus tem feito. Eu sei que Ele tem feito coisas maravilhosas e Ele quer e vai fazer muito mais. Amém ou não amém? Mais um item necessário para a gente terminar, o quarto item. O primeiro item é... Segundo item... Terceiro item, autoridade, instruções e cuidado. O quarto item necessário para a nossa bagagem em 2019, eu estou chamando de posicionamento social. Dos versículos 17 ao 27, nós aprendemos algumas lições sobre posicionamento, se posicionar. Multiplica, Senhor. Para exercer nosso papel, é preciso assumir um compromisso público. Veja bem, versículos 17 a 19, Saul tinha sido ungido, escolhido, e agora ele foi apresentado diante do povo. Quando você se casou, como é que foi? Você lá foi sozinho lá com sua esposa e assinou, foi assim? Ou você teve que levar pelo menos 2 testemunhas? Para exercer o nosso papel, nós temos que nos posicionar publicamente. Publicamente.
temos que assumir um compromisso diante das pessoas. Quando a pessoa vem para se batizar, ela tem que vir na frente, falar: olha, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Tem que assumir um compromisso público, senão eu não estou exercendo o meu papel. Se eu não saio na rua com a minha aliança, declarando que eu sou uma pessoa casada, eu não estou exercendo meu papel de marido, pessoa casada. Se eu estou na rua e não estou seguindo as orientações dos meus pais, eu não estou assumindo um compromisso público com o meu papel de filho. Se eu estou naquela empresa e não estou me comprometendo com as regras daquela empresa, eu não estou assumindo um compromisso público diante do papel que eu devo exercer. Para exercer nosso papel, obrigado meu amor, para exercer nosso papel é preciso ter disponibilidade, versículo 21, olha que coisa engraçada que acontece, gente. Saul tinha sido ungido rei, correto? Tinha sido ungido rei, versículo 2 a 8, ele seguiu todas as instruções de Samuel, aconteceu os sinais, e aí chegou o momento dele ser apresentado diante do povo. E o que acontece? Quando o procuraram, ele não foi encontrado. Me choca isso aqui. É igual aquele pessoal que fala assim: está todo mundo aqui, eu creio em Jesus. E aí eu chego assim: é mesmo? Você crê em Jesus? Querido, eu preciso que você vá visitar uma pessoa. Ah, então pastor, é que eu tenho medo. Que não sei. Eu preciso que você faça um evangelismo. Você vai fazer um estudo bíblico 7 semanas na casa de uma pessoa que está muito interessada. Ah, pastor, é que... E aí? Cadê você? O Senhor te ungiu, homem e mulher de Deus, mas a gente não consegue encontrar. Estão entendendo sim ou não, gente? Para exercer nosso papel, é preciso sair de onde estamos escondendo. No versículo 22, o que aconteceu com Saul? Por que ele não foi encontrado? Porque ele estava escondido na bagagem, gente. Mas que cidadão, ele entrou no porta-malas e se trancou lá com medo. Ele já tinha sido ungido rei, já tinha seguido as instruções, todos os sinais se confirmaram, mas na hora H, na hora de ser apresentado diante do povo, o homem tremeu e se escondeu dentro da bagagem. O que ele achou na frente, ele se escondeu. Meu irmão, vamos parar de se esconder. Vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de esconder no seu ativismo. Teu filho está dentro de casa, tua família está lá precisando de você. Vamos parar de esconder no comodismo. Vamos parar de esconder que nas suas dificuldades, que eu não tenho capacidade, porque você tem autoridade espiritual. Vamos parar de se esconder nas coisas da nossa vida. Amém ou não amém? Se eu quero exercer o meu papel, eu preciso me posicionar. Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Se posicione, exerça teu papel. Está naquela escola, seja um cristão, um homem ou mulher de Deus. Está no trabalho, na família, nessa igreja. Diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui, conta comigo. Eu vou apresentar um desafio para vocês. Uma operação que a gente vai fazer, todas as células, vamos sair da zona de conforto. Operação SZC. Olha, gostou aí, não? Já registrei a patente, viu? Não vai roubar. Vamos sair da zona de conforto. Porque, sabe o que está acontecendo? A célula, em vez de ser a missão, o ID, para a pessoa que gosta de se esconder na bagagem, está virando o quê? Comodismo. É tão gostoso a gente estar aqui, quietinho, escondidinho. Não pode levar visitante que atrapalha a nossa casa, incomoda a gente. No final do ano passado, está lá o Ricardo, lá no fundo. Estava chegando o batismo, já estava congregando há tanto tempo aqui. Eu estava com a nossa célula, reunidos, nossos cultos, as nossas atividades, supervisionando as outras células, fazendo acompanhamento. E Deus me deu um coração, falou: não, vamos fazer o estudo bíblico. Foi ou não foi, Ricardo? Falei: não, vem aqui na tua casa, nós vamos fazer as semanas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Conheceu mais da palavra de Deus, se decidiu, se batizou ano passado.
Mas tem que sair da zona de conforto. Agora, uma pessoa fez isso. Agora imagina se todos nós aqui fizermos isso. Sabe o que vai acontecer em dezembro desse ano? Nós vamos ter 120, 170 pessoas se batizando. Amém ou não amém? Então se posicione, saia da bagagem, saia de onde você está se escondendo. Se você não fez os estudos ainda, faça. E se já fez, reproduza, sirva. Amém, gente? Para exercer nosso papel, não basta ter possibilidade e incentivo. Veja bem, versículo 23 a 24, Saul, os mais altos batiam nos ombros dele. O cara era o cara. Ele tinha todas as possibilidades. E o povo gritou, viva o rei. A hora que viu o perfil, falou, não, viva o rei. Ele tinha todas as possibilidades e o incentivo do povo, mas não basta isso. Ele não queria. Ele foi ungido rei, ele seguiu os sinais, mas ele voltou atrás. Ele estava escondido. Ele subiu para a cabeça, ele não queria ter cuidado. Jovens, adultos, mulheres e homens neste lugar, Deus pode fazer algo extraordinário na nossa vida e através da nossa vida. Uma coisa eu coloquei na minha cabeça há um bom tempo atrás. Eu deixei algumas funções e eu foquei a minha vida. Eu falei, eu vou gastar o meu tempo naquilo que é direcionado a levar o evangelho a alguma vida, seja ela cristã, se ela é um cristão, o que a gente tem que fazer? Estar em comunhão, orando uns pelos outros, dando crescimento espiritual e desafiando ele a viver a missão dele. Se ele não conhece a palavra, o que a gente precisa fazer? Vamos estudar a palavra, porque conhecereis a verdade e serão libertos. Ao conhecer a palavra, a missão é essa. E eu botei na minha cabeça, não vou gastar meu tempo com coisas que não servem. Eu posso fazer um grande movimento aqui, uma multidão se reúne, mas se eu não ver aquela pessoa, não andar com ela individualmente, eu não tenho certeza se ela se converteu, se ela está com Jesus. Precisa ser no individual, no tete a tete, de casa em casa, ir lá atrás daquela pessoa, conversar com ela, levar ela a andar com Jesus. Por isso que precisa do individual, um a um. Amém, gente? Amém, gente? Para exercer nosso papel não basta ter possibilidade. Você tem possibilidade, você tem autoridade. Você tem um incentivo de púlpito aqui todos os domingos. Agora, você que sabe se você quer exercer o seu papel ou não. Como marido, como mulher, como cidadão, como profissional, como um cristão cheio da autoridade de Deus. Essa parte depende de você. Continuando, posicionamento. Para exercer nosso papel, é preciso seguir as regras vinculadas a ele. Versículo 25 fala que Samuel expôs as leis do reino. É o líder do ministério tal, é a função de marido e mulher, é o profissional naquela empresa. Se eu quero exercer bem o meu papel, aprenda quais são as regras do seu papel. Simples, gente. Vamos caminhar. Para exercer nosso papel, é preciso contar com quem o valoriza. Para exercer nosso papel, é preciso contar, andar junto com quem valoriza isso. Por exemplo, versículo 26, Saul volta para casa, acompanhado por guerreiros, olha só que lindo, cujos corações Deus tinha tocado. Se você anda com pessoas que não estão nem aí para os seus estudos, você está perdendo teu tempo. Você não vai conseguir exercer o seu papel de estudante, de jovem. Você está andando com gente que não valoriza o estudo. Se você anda com uma pessoa, você casado, que não valoriza o casamento, aí você vai ficar lá ouvindo os conselhos dela, ela vai dizer, larga isso para lá. Você não vai conseguir exercer seu papel bem, você não está se posicionando. Se você como um cristão, fica ouvindo pessoas que não ligam para a vida cristã, não ligam para a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai chegar como ele, você não está se posicionando. Ande com pessoas que queiram, que valorizam a vida espiritual. Pode ter dentro da mesma comunidade pessoas que estão aqui que não valorizam, gente, a vida espiritual. Não ande com elas, exorte elas, seja usado por Deus para ser um instrumento na vida delas. Estão entendendo, sim ou não? Agora, para terminar, para exercer nosso papel, é preciso saber enfrentar oposição. Versículo 27, não foi todo mundo que apoiou Saul. Alguns vadios o desprezaram. Aqui tem um desafio.
Para exercer nosso papel, seja ele qual for, eu preciso aprender a enfrentar oposição. Agora o problema é o seguinte: vem a pessoa e se opõe a gente, seja o papel que for. Por exemplo, seu filho está lá dentro de casa, e aí ele vem e se impõe a você, fala que você não tem isso, não sabe aquilo, que não sei o que, querem te agredir. Aí você fala: ai meu filho, não levanta sua voz não, pelo amor de Deus. E o filho bate da murro: ai meu filho, não bate no seu papai não. É assim que você faz? Pega no braço desse cidadão, com amor, mas com firmeza, e mostra para ele quem é o pai e quem é a mãe dentro daquela casa, meu filho. Se uma pessoa vem e está querendo te desmoralizar, deixa ela falar. Eu não perco nem meu tempo de falar nada. Se uma pessoa vem e está se rebelando, está falando mal de você, aí o que você faz? Eu vou sair da igreja porque falou mal de mim. Oh, coitado, tenha misericórdia dela, ora pela vida dela, gente. Está entendendo, gente? Para exercer nosso papel, a gente precisa aprender a enfrentar oposição. É a coisa mais normal que vai acontecer na vida da gente, é gente se opondo. Elas estão se opondo, se imponha. Lembra da autoridade que você tem em Cristo Jesus, amém? Acabou. Vamos finalizar então. O que levaremos na bagagem? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao 27. Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa bagagem: lembra quem você é em Cristo Jesus. Retoma a tua vida de oração, de jejum. Ora pela tua família, ora pelos teus pais, ora pelo teu emprego, ora pela tua igreja, ora pela tua saúde. Lembre da autoridade que você tem. Se você precisa de oração, vem, busque, aceite. Às quintas-feiras de janeiro estamos aqui orando. Vamos buscar mais a autoridade de Deus. Vamos nos encher de Deus. Andar verdadeiramente sobre as águas. Desafios virão, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Outro item que nós precisamos levar na bagagem: instruções para seguir. Lembra o que a palavra de Deus nos fala. Leia mais esse texto, relembre. Ali está errado, é do 8 ao 16, do 2 ao 8, ficou errado ali, está 9 a 16. Outro item para nós levarmos na nossa bagagem: cuidado com a vanglória, versículo 9 a 16. E o quarto item para nós levarmos na nossa bagagem: posicionamento. Se posicione. Se posicione. Se é como cristão, defina o que você quer, querido. Se você quer ficar esperando tua vida inteira, sem saber se vai se batizar, sem saber se vai assumir algum ministério, se vai servir, é você que tem que se posicionar. Agora, se você não se posicionar, o que vai acontecer também é que você não vai crescer, que você não vai avançar. Simples, simples. Amém?